ouvir a voz de Deus aqui hoje? Diga amém. Aleluia. Salmo 92. Quero ler com você os versos de número 12 até o verso de número 15. Aleluia. Salmo de número 92, versos de número 12 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui, reunidos para te adorar, bendizer o seu nome, glorificar o seu nome, porque não há outro como o Senhor. Tu és incomparável, justo, perfeito, fiel, verdadeiro. Nós te adoramos como noiva, como igreja, te rendemos honra, glória e exaltação. Te agradecemos por esta noite, por este culto, por esse ambiente, pela sua palavra. Mas acima de tudo, Senhor, te agradecemos pela sua presença aqui nessa noite. Não faria sentido nenhum estarmos aqui, se aqui o Senhor não estivesse. Por isso, abra a nossa mente e o nosso coração, para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Porque hoje o Senhor quer ministrar algo nos nossos corações, diferente. Por isso, ó Pai, abra a nossa mente e o nosso coração. Fale conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, para que a nossa alma encontre vida, e encontre vida em abundância em Ti. Não nos deixe sair por aquela porta, sem antes termos um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Mas que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. O Senhor tem liberdade nesse lugar, o Senhor tem primazia nesta casa. Faça aquilo que o Senhor quer fazer, opere aquilo que o Senhor quer operar. Deus, nós não estamos aqui para limitar a sua ação, e nem para colocar um ponto aonde o Senhor quer continuar escrevendo. Por isso, ó Deus, o Senhor tem liberdade de tocar, o Senhor tem liberdade de desenvolver dons, o Senhor tem liberdade de curar, o Senhor tem liberdade de restaurar, o Senhor tem liberdade de confrontar, o Senhor tem liberdade de fazer a sua vontade aqui. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o rei da casa. Toma o lugar que é teu, em nome de Jesus Cristo. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Se você crê, diga bem forte: eu creio. Aleluia. Amados, o Salmo 92, ele não tem uma autoria, não existe um autor para o Salmo 92. Ele é um salmo de cântico, ele é uma das canções que o povo judeu cantava, que o povo hebreu cantava quando se reunia no templo. Ele é um salmo de louvor, porém a música e a melodia do salmo se perdeu, mas a essência da palavra jamais se perde. A palavra, ela permanece, embora a melodia passa, a palavra sempre vai permanecer. Por isso que quando eu olho para estes salmos, que eram salmos de cânticos, eu posso entender que daqui vem a expressão salmodiar ou cantar no salmo. O Salmo 92, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala de uma ação de graça, fala de um louvor a Deus. Do verso 1 ao verso de número 8, o salmista está adorando a Deus, louvando ao Senhor, exaltando o nome de Deus. Do verso 9 até o verso 11, o salmista está engrandecendo Deus acima dos seus inimigos.
E ele está declarando que os inimigos nada são diante de Deus, que eles serão envergonhados diante da poderosa e da potente mão de Deus. A partir do verso 12 até o verso de número 15, que é o final do Salmo, nós temos a consequência de uma vida com Deus. Nós temos uma consequência de uma vida plantada dentro da casa do Senhor. Nós temos uma consequência de uma vida plantada nos átrios do Senhor. E esta consequência faz com que aquele que é plantado seja declarado justo. A palavra justo aqui, além de ser bom, reto, ter um caráter ilibado, às vezes podemos entender como uma pessoa que anda certa com as suas coisas. Tudo isso faz parte da conotação da palavra justo. Mas quando nós olhamos para o contexto desta palavra justo, ela quer dizer que alguém foi justificado, alguém foi declarado justo diante de Deus. Então, quando eu olho para a palavra justo aqui no Salmo, a minha mente, ela precisa entender que eu sou justo não pelos meus méritos. Eu sou justo não porque eu sou bom. Eu sou justo não porque eu ando certo. Primeiramente, eu sou justo porque Ele me declarou justo na cruz do Calvário. A ideia aqui é de alguém que tinha uma dívida, alguém que estava em dívida com Deus por causa do pecado, alguém que estava devedor, alguém que tinha transgressões e que por causa dessas transgressões estava preso, cativo. Nos dias de Jesus, nos tempos bíblicos, quando alguém tinha uma dívida e não podia pagar essa dívida, essa pessoa era presa e era declarado em uma escrita de dívida, em uma promissória, quais eram os delitos, a dívida daquela pessoa. A partir do momento em que ela conseguia pagar esta dívida, aquela promissória era rasgada e a pessoa declarada justa. Quando eu trago isso para o âmbito espiritual, eu entendo que nós éramos totalmente presos, cativos do nosso pecado. Estávamos em dívida com Deus e por esta razão éramos escravos do pecado, pertencíamos ao império das trevas. Mas a partir do momento em que Ele nos achou, em que Ele nos encontrou, em que Ele derramou sobre nós a sua graça, Ele rasgou na cruz do Calvário essa escrita de dívida, e rasgando esta escrita de dívida, Ele declarou a minha vida e a sua vida livre de toda dívida, livre de todo o pecado, livre de toda algema. E por causa disso, você foi liberto de uma escravidão. E por ser liberto dessa escravidão, você foi declarado justo diante de Deus. Não porque você é bom, não porque você é reto, não porque você anda direito com as coisas, não, porque Ele te libertou das trevas, Ele te libertou do lamaçal e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Eu quero perguntar, cadê os salvos aqui nessa noite? Cadê os justos aqui nessa noite? Cadê aqueles que foram declarados libertos do pecado? Levanta a mão e dê glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por isso que o salmista, ele vai dizer, no verso de número 13, que nós somos plantados na casa do Senhor. E a ideia da palavra plantada no hebraico significa uma árvore ou uma planta que foi retirada de um solo e plantada em outro solo. Ora, a ideia do salmista é que nós somos tirados de um lugar totalmente de pecado, totalmente de deserto, totalmente de dificuldades, e fomos transportados, tirados de um solo pecaminoso, do charco de lodo, do charco de pecado, e plantados em um outro lugar. Que outro lugar é esse? Os átrios do Senhor, a presença do Senhor. Jesus vai dizer em João capítulo 15 que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e Deus é o agricultor. Todo ramo que está conectado nele não morre, todo ramo que está conectado nele tem vida. Nós éramos jambuzeiro bravo e agora fomos enxertados na oliveira verdadeira.
nós fomos tirados do solo pecaminoso e enxertados nessa videira, plantados nos átrios de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu solo mudou há muito tempo, o seu plantio mudou há muito tempo. O estado que você estava mudou há muito tempo, porque quando Jesus chegou na tua vida, Ele mudou tudo que havia em você. Quando Ele chegou na tua vida, Ele transformou tudo que havia em você, tirou você de um solo totalmente pecaminoso e colocou você dentro dos átrios do Senhor. Sabe o que significa isso? Ninguém pode entrar no átrio do Senhor sem ter autoridade, ou ser autorizado, melhor dizendo, a entrar. E sabe quem te conduziu a esse átrio? O sacerdote da nossa salvação, Jesus Cristo, criou um caminho novo e único para mim e para você adentrarmos nos átrios do Senhor. E quem está no átrio encontra favor do Rei. Não, você pode levantar a mão e dar glória. Percebe a riqueza deste verso, deste pequeno pedaço do Salmo 92? Nós fomos transportados, tirados e plantados nos átrios do Senhor. Querido, 24 horas por dia você está na presença de Deus. Não, mas só 3 receberam. 24 horas por dia você está na presença de Deus. 24 horas por dia você tem acesso a Deus. 24 horas por dia você tem como falar com o Rei dos Reis em um acesso livre e direto a Ele. Você não precisa de interlocutor, você não precisa daquele que vem falar com você para depois entregar uma mensagem. Não, você está plantado na presença do Senhor. Por essa razão, quando o salmista diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, eu entendo o que é a consequência de florescer como um justo, florescer como uma palmeira, crescer como o cedro do Líbano. Algumas características que nós precisamos aprender, porque o Salmo, ele usa esta figura de linguagem quando ele quer exemplificar a consequência de algo em relação à natureza, à criação de Deus. E quando se fala de florescer como a palmeira, quando se fala de crescer como o cedro do Líbano, eu preciso entender as características de ambas as árvores, para entender o que Deus está fazendo na minha vida, para entender o que Deus quer que eu chegue, o lugar que Deus quer que eu chegue. Então, quando eu olho para o que o salmista diz, no verso 12 ele diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Eu quero começar falando do cedro. O cedro do Líbano é uma árvore muito, mas muito incrível e bastante interessante, porque quando o cedro ele é plantado, escute bem, os 3 primeiros anos ele cresce apenas 5 centímetros para fora da terra. Quantos centímetros? Quantos anos? Em 3 anos ele tem um pequeno crescimento aparente de 5 centímetros. Porém o cedro, quando ele cresce, quando ele é plantado, nos 3 primeiros anos, as suas raízes se aprofundam em 1,5 metro para dentro do solo. Quando Deus diz que o justo crescerá como o cedro do Líbano, Ele está dizendo que o crescimento mais importante não é aquele que é visto pelos homens, mas é aquele que você desenvolve no particular com Deus. É as suas raízes com Deus, é a sua intimidade com o Senhor, que é importante e que é o verdadeiro crescimento, porque é na raiz que se tem estabilidade, que se tem base, que se tem firmeza. E algumas características é que o crescimento
pequeno externo não se compara com o crescimento interno. A raiz, ela tem algumas características. E a primeira característica da raiz é aprofundar um maior ou mais profundo que ela puder. E quando se fala de aprofundar raízes, se fala de ganhar estabilidade cristã, se fala de ter firmeza espiritual, se fala de ter intimidade com Deus. Nenhum cristão, ele pode viver a sua vida com raízes rasas, com raízes superficiais. Por quê? Porque o ímpio, ele é comparado com uma relva, e a relva, ela não tem profundidade de raiz, ela só fica na superfície. Logo, se vier um vento forte, logo, se vier uma tempestade, aquela relva, ela é eliminada. Mas não uma árvore que tem profundas raízes. Por isso que Deus está dizendo para você hoje, que o mais importante não é você crescer externamente, mas o mais importante é você aprofundar as suas raízes em Deus. O mais importante é você ter firmeza em Deus. O mais importante é que você cresça entendendo que a estabilidade espiritual se concentra em viver uma vida voltada para Deus em intimidade. E intimidade ninguém vê, porque intimidade é você e Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segunda razão e característica de uma raiz, ela nunca cresce apenas com o objetivo de firmar, mas ela cresce com o objetivo de encontrar água. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a água, ela remete ao Espírito Santo. João, no capítulo 8, no versículo de número 38, diz: quem crer em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero crer que eu estou pregando para pessoas que têm as suas raízes profundas, que têm estabilidade com Deus, que têm intimidade com Deus, mas que também têm sede de Deus, têm sede de buscar a Deus. Porque para sair da sua casa, numa quarta-feira como essa, deixar a sua casa, o conforto do seu lar, a vir para esse lugar, não significa outra coisa, senão sede de Deus, desespero de Deus, buscar a presença do Senhor. E se você veio para buscar a presença do Senhor, levanta a mão e dá glória. Então, como que cresce o justo? Como cedro do Líbano. Não importa o crescimento externo, mas o importante é que ele aprofunde raízes. E ao aprofundar raízes, ele encontrará água, Espírito Santo de Deus. Meu querido, sem ele você não tem vida. Sem ele você não tem vigor. Sem ele você não cresce. Logo, sem o Espírito Santo não somos nada. Somos uma árvore plantada apenas por ser plantada, que logo morrerá. Mas quando eu entendo que eu preciso viver no Espírito Santo de Deus, querido, aí vem o desenvolvimento do cedro. Quando ele está com as suas raízes profundas, quando ele encontra a água, então ele começa a crescer de forma exponencial. Eu quero profetizar nessa noite. E se você tem fé para receber, levanta a mão. Porque o teu crescimento será grandioso, poderoso. E eu vou dizer mais, o teu crescimento será espantoso. Porque o teu crescimento não virá dos teus méritos, mas virá da graça, do favor, do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Mas o texto diz, florescer como uma palmeira. O justo crescerá como cedro. O justo florescerá como a palmeira. Então quais são as características da palmeira? Primeiramente, florescer como a palmeira significa dar frutos de forma imponente. Olhe para cá. A palmeira é uma das árvores mais interessantes de Israel.
Nós precisamos entender o contexto que o salmista está escrevendo. Ele não está escrevendo para uma palmeira que nós conhecemos aqui na nossa nação, mas ele está fazendo referência à palmeira que ele conhece. Logo, ele está falando da tamareira, a planta que produz tâmaras. E ela é muito, mas muito interessante quando nós estudamos sobre ela. Porque esse tipo de palmeira, ela cresce nos ambientes mais difíceis que possa existir. Ela é uma árvore, uma planta, que ela pode ser plantada tanto em solos que tem um clima ameno, como em solos que tem clima muito quente. Ela produz frutos, ela cresce, ela desenvolve nos terrenos tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Se você entender isso, você vai perceber que quando você está plantado no átrio de Deus, quando você está plantado na presença do Senhor, quando você vive na presença do Senhor, não importa o ambiente que você esteja, não importa a situação que você esteja vivendo, você conseguirá permanecer firme, forte e frutificar aonde você estiver. Não importa o solo, o importante é que você está sendo nutrido pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, pela graça do Senhor. Então, portanto, meu irmão, entenda uma coisa: nos momentos mais difíceis da sua vida, são os momentos que você também pode frutificar para Deus. Nos momentos mais adversos da vida, são os momentos em que Deus te dá capacidade de produzir frutos para o reino de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A palmeira, ela cresce até 30 metros de altura. Quando ela está plantada no lugar próprio, no terreno próprio para ela, no seu lugar de origem. Quando eu remeto isso para o reino espiritual, eu entendo que a palmeira, quando ela é plantada no seu solo, olhe para cá, ela pode crescer até 30 metros de altura, o limite que ela cresce. Mas quando ela está plantada num lugar que não é o dela, ela também cresce, mas pouco. Não tanto quanto se ela estivesse plantada no lugar dela. Queridos, Deus está dizendo para nós que se nós estivermos plantados na sua vontade, nós cresceremos o máximo que Ele tem para nós. Quem está entendendo, diga amém. Se nós formos plantados em um lugar do nosso desejo, o nosso crescimento será muito menor. O que Deus está dizendo é: obedeça, ande pela palavra, viva no direcionamento da palavra de Deus, porque quando você entender isso, você crescerá o máximo que você tem para crescer. Deus não está dizendo que você crescerá 2/3, Deus não está dizendo que você crescerá 3/5, não, Deus está dizendo que você crescerá tudo que você tem para crescer, apenas com o princípio de obediência ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ela cresce mais quando ela está plantada no lugar certo. Mas é tão interessante que quando a palmeira atinge os seus 30 metros de altura, quando ela está plantada no lugar dela, ela atinge o ápice do seu crescimento, 30 metros de altura. Escute, ela se torna referência para todas as pessoas que estão viajando em volta dela. Ela se torna referência para que os viajantes possam encontrar água e alimento. Olhe para cá.
quando você começar a crescer, quando você começar a chegar no ponto que Deus quer, quando você chegar no nível que Deus deseja para você, você se tornará referência para todos que estão à sua volta. Não, só 3 receberam. Você se tornará referência para todos os que estão à sua volta. As pessoas olharão para você e verão que em você poderão encontrar alimento espiritual. Elas olharão para você e poderão encontrar em você água viva, porque você é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quando a Bíblia diz que eu vou florescer como uma palmeira, ela está dizendo que eu vou me tornar referência pelo meu estilo de vida, pelo meu testemunho de vida e por ser plantado na presença de Deus. Não, eu vou profetizar. Os teus familiares vão encontrar Jesus em você. Os teus amigos vão encontrar algo diferente em você. A tua prole vai ver em você algo diferente. Os colegas de trabalho vão encontrar em você referência espiritual. Aleluia. Porque você crescerá como a palmeira, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Meu Deus. Mas mais, a tamareira, quando ela cresce, ela produz sombra. E uma coisa que o viajante daquela época procurava, depois de uma longa viagem, era descanso. Querido, eu sinto o céu tomar minha boca aqui, para dizer para você, que você é, além de referência, você é fonte de alimento espiritual. Você é fonte para matar a sede do sedento, mas você também é fonte para dar descanso ao cansado. Meu irmão, o céu toma minha boca nessa noite para dizer que a tua vida é um propósito de Deus. A tua vida tem uma razão de existir. Qual é a razão de existir? Está lá no verso 15, para proclamar que o Senhor é justo, é reto. Você tem um porquê de estar aqui hoje. Proclamar as grandezas e as glórias de Deus. Ser referência espiritual, para que as pessoas creiam em Deus através de você, como testemunho de vida. Mas mais, a palmeira tem uma grande característica, e que eu deixo essa característica por último, porque para mim é uma das características mais fortes dela. A palmeira tem uma característica chamada resistência. Qual é a característica? Ela é uma das poucas a suportar ventanias de até 150 quilômetros por hora. É uma das poucas a permanecer de pé diante de tempestades muito fortes. Porque a palmeira, ela tem uma característica de se dobrar, de ser flexível diante da tempestade. Portanto, a tempestade não consegue derrubar a palmeira, porque a palmeira consegue resistir à mais forte tempestade. Sabe por que você está firme até hoje? Sabe por que você está de pé até hoje, diante das tempestades que vêm sobre você? É porque você é um justo que floresceu como a palmeira, que está plantado na vontade do Senhor,
E aquele que está plantado na vontade do Senhor tem a característica de ser humilde. E quem é humilde é flexível diante das tempestades, diante das adversidades, diante dos problemas. A tempestade passa e ele fica firme, forte, estabelecido no Senhor. Não é assim os orgulhosos, não são assim os prepotentes. Eles são duros, rígidos e logo caem diante dos ventos da vida, caem diante dos ventos da tempestade, não ficam de pé porque são orgulhosos, rígidos, problemáticos, totalmente voltados para si. Mas eu e você não, temos a característica de Jesus, humildade. E com a humildade a tempestade vem, nós nos prostramos diante do Rei dos Reis, aguentamos firmes até ela passar, porque sabemos que quem nos sustenta não é homem, quem nos sustenta não é economia, quem nos sustenta não é deputado federal, estadual, política nenhuma nos sustenta. Quem nos sustenta é aquele que está sentado no trono. Quem nos sustenta é aquele que rege o universo. Quem nos sustenta é o autor e consumador da nossa fé. Estamos de pé, não por causa de homens, mas por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou profetizar: nenhuma tempestade vai te derrubar. Não, recebe. Nenhuma tempestade vai ser mais forte que aquele que habita em você. Não, nenhuma tempestade vai continuar fazendo com que você debruce, caia, perca. Não, você vai resistir, você vai ser forte, porque você é forte, plantado na presença de Deus, estabelecido na vontade do Senhor. Ei, tempestade nenhuma vai te derrubar. Recebe. Não, recebe. Se quer recebe, vem no glória. Se recebe, dá aleluia. Se recebe, dá aleluia, dá unção, dá glória, dá gritos de júbilo a Ele. Tempestade nenhuma vai te derrubar. Mas sabe qual que é outra característica incrível para mim encerrar a mensagem? É que a seiva da palmeira, ela não vem das laterais, mas sim do meio. A maioria das árvores, a seiva vem das cascas, mas a palmeira não, é no meio dela. Por isso que ela também pode passar pelo fogo, e o fogo não consegue matar ela, porque não chega no meio da palmeira. Ela tem uma capacidade de se regenerar magnífica diante de incêndios. Eu estou pregando para a gente aqui que está passando por prova, que está passando pelo fogo, que está passando pela tempestade, mas Deus está dizendo nessa noite para você: eu te forjei para suportar, eu te forjei para resistir, eu te forjei para passar pela água e para passar pelo fogo e não morrer. A prova não vai te matar. Ah, meu querido, o fogo não vai te destruir, muito menos as águas te afogarem, porque você está edificado, solidificado, estabelecido e permanecido na presença de Deus. Ah, querido, nem o fogo, nem a água, nem o vento pode te derrubar. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo o céu aqui nessa noite. Você crê nisso? Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Por isso que nós podemos chegar aqui nessa noite e afirmar categoricamente que jamais vamos nos curvar e cair diante dos temporais da vida. Porque quem habita em nós é mais poderoso, é mais tremendo, é mais forte do que qualquer um. Deus é único, é verdadeiro, é poderoso, é sobrenatural. E com Deus não tem sombra de variação. Com Deus não existe nenhum tipo de fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é por isso que Deus diz
nessa noite, para a tua vida, que a tempestade não vai te sucumbir, que o dia mau não vai te derrubar. Enquanto eu pregava, Deus me falava que Ele tem feito você resistente aos sopros da vida, e é por isso que nenhum mal te sujeitará, praga alguma chegará à sua tenda, porque Ele dará ordem aos anjos dele ao teu respeito, para te guardar, te livrar, te proteger, e te dizer que você é como uma palmeira, cujo vento não derruba, cujo fogo não mata, mas que tem o poder de permanecer, porque está plantado em Deus. Você pode dizer glória a Deus? Deus, Ele é assim. Ele nos surpreende dia após dia. E Ele diz para nós nessa noite, que como a palmeira, nós floresceremos, cresceremos, e atingiremos o propósito dele para nós. Como a palmeira, nós chegaremos no lugar que Deus quer. Como o cedro do Líbano, nós abraçaremos as rochas, cresceremos as nossas raízes e nos fortaleceremos em Deus. Nada vai nos derrubar, nada vai soprar contra nós, nada vai nos derrubar. Você pode dizer amém por isso? Eu vejo uma depressão vindo contra a tua vida, eu vejo uma tristeza e uma nuvem muito pesada sobre você, mas o Deus do céu, que te conhece melhor do que eu, sabe de todas as coisas melhor do que você, cuida de você durante todo o tempo. E esse mesmo Deus que olhou para você nessa noite, que usou esta mensagem para falar com você, Ele ainda diz mais para você, que Ele está soprando com o sopro da boca dEle, todo o princípio de tristeza permanente em você. O dia vai ser diferente amanhã, a semana vai terminar diferente das outras, porque é Deus que cuida e tem cuidado de você. Você nunca esteve só. O diabo tem tentado colocar no seu coração que Deus te abandonou. Conversa fiada dele. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Deus é imutável. Deus te ama. Deus te deseja numa posição muito, mas muito maior. Por isso que nessa noite Ele te trouxe aqui para dizer que sim, você florescerá como a palmeira, você crescerá como o cedro. E muitas perguntas têm sido levantadas no seu coração, mas todas elas serão respondidas por Deus no tempo certo. Hoje, o que você precisa levar para casa é essa palavra, que você vai permanecer, resistir, o vento não vai te derrubar, porque Deus está soprando esse vento para longe, em o nome de Jesus Cristo. Pega essa palavra nessa noite, e você crê, aplauda Jesus bem forte. Aleluia, aleluia. Quantos são cedros aqui? Só isso. Quantos são cedros aqui? Quantos vão florescer como a palmeira? O vento não nos derrubará. Você crê nisso? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 O Senhor está aqui. Eu sinto Jesus aqui nesse lugar. E o desejo nosso é estar firmes, inabaláveis, ter raízes fortes no Senhor. Existe uma notícia de um tsunami que aconteceu na Indonésia. E nesse tsunami, uma jovem
no meio daquelas águas, ela conseguiu se agarrar a uma palmeira. E durante aquele turbilhão, aquela violência das águas, ela segurou forte nessa palmeira. Se você olhar as fotos na internet, você vai perceber o estrago que o tsunami causou por onde ele passou. A destruição até de prédios, de construções. Mas no meio dessa destruição, você vai olhar e ver palmeiras que se permaneceram de pé, que ficaram firmes em meio às águas turbulentas. E essa jovem se salvou, palmeira. Eu quero dizer que você é essa referência. Quantas pessoas estão afogando nas crises, nos desalentos, nos relacionamentos tóxicos? E você pode dar firmeza para essa pessoa através do meio do tsunami. Talvez essa pessoa é você que perdeu, que está totalmente entregue à situação. Talvez você é essa pessoa que chegou aqui desesperançosa, querendo entregar os pontos e desistir de tudo. Eu quero dizer para você nessa noite que a palmeira mais firme está aqui. Se chama Jesus. E a palavra para você nessa noite é: agarra nela. Fica firme nela. Fica firme em Jesus. Deus me mostra vários corações aqui, entregues, para baixo. Mas ao mesmo tempo Deus me mostra a mão dele tocando em você. Ao mesmo tempo Deus me mostra a sua maravilhosa graça indo de encontro a você. Ao mesmo tempo Deus me mostra que Ele está te salvando dessa tsunami. Que Deus está tirando você desse lugar. E está fazendo as coisas ficarem diferentes a partir de hoje. Em o nome de Jesus. Não são as minhas palavras. São as palavras do Senhor. Se Ele diz que é para você ser como uma palmeira, você será como uma. Se Ele diz que você será como cedro, sim, você será como um. E nada vai te abalar. Nada vai te entristecer. Porque eu sei que o Deus que nos chamou à existência é um Deus poderoso. E é um Deus que está disposto a fazer as coisas. De sentimentos. Deus toca em você hoje. Deus toca no seu coração hoje. Enquanto eu pregava, Deus via, Ele me mostrava restituindo várias coisas na sua vida. E Deus, Ele está trazendo um novo tempo sobre você. A tristeza, Deus está soprando para longe. As dúvidas e questionamentos, Deus está dizendo para você: eu sou o único que te segura. Eu sou o único que te sustenta. Eu sou o único que te firma na rocha. Hoje você veio aqui não simplesmente para ver um culto, assistir um culto, ou até mesmo cultuar a Deus, mas você veio para um encontro com Ele. Um encontro que tem que acontecer e já devia ter acontecido há muito tempo. E hoje Deus está aprofundando nas suas raízes. Deus está fazendo você ficar mais firme, mais forte. O vento não vai te derrubar.
a tempestade não vai acabar com você. Mas hoje Deus estabelece um tempo de firmeza com Ele, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Feche seus olhos.